Depois dessa confusão que eu fiz hoje de troca, aula, de um destroca. Mas da semana que vem a gente vai trocar mesmo com o professor Vinícius. Na quarta-feira que vem, daí a gente troca de horário. Leandra, Letícia, Júlia, Anderson, só que estão aí, né? Eu vi lá, tem 4 pessoas que entregaram. As referências, eu vou abrir só uma por enquanto, para servir de exemplo para quem não entregou ainda. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu vou abrir, esperar mais gente chegar só. Receberam o arquivo do AutoCAD que eu mandei para vocês? Receberam, né? Sim, prof. Chegaram a abrir? Eu ainda não. Mas então vão abrindo. Enquanto isso. Enquanto o pessoal vai chegando, aproveita e já abram o arquivo. Eu tinha colocado ele lá aqui coloquei ele aqui no Classroom, mas eu arrumei ele mais um pouquinho, achei mais fácil mandar pelo WhatsApp. A Gabriela entrou e saiu. Entrou de volta. Entrei pelo computador, prof. Porque vai precisar. É melhor. A gente vai trabalhar, eu quero que vocês trabalhem em aula, durante a aula, junto comigo. Então, se possível, já abram o AutoCAD, quem quiser já aproveitar, porque já vai aprendendo um pouco mais de AutoCAD. Quem já tem ele instalado, ou o Bernardo que está usando online, né? Então, daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar numa estratégia de implantação junto comigo. Então, se vocês fizerem junto comigo, é melhor. Então, vocês, além de vocês irem treinando no AutoCAD, vão treinando a estratégia de implantação e, ao mesmo tempo, o AutoCAD. Então, seria bom vocês fazerem junto comigo. Vai ficar gravada a aula também, mas seria ótimo vocês fazerem ao mesmo tempo, vocês também treinarem aí. Então, fica sendo um agregado à aula do professor Vinícius, tá? Aqui das estratégias de implantação, vocês têm até meia-noite para entregar, não tem problema, mas eu abri uma aqui, a da Ellen, só para ficar, eu já faço comentários, e daí vocês já ficam também, quem ainda não terminou, aproveita a dela, que está bem completinha, de exemplo, de modelo, tá? Para completar a sua, ou para... Então, ela não chegou ainda, mas não chegou. Então, ela pegou essa galeria Renovação, não sei se alguém pegou a mesma. Aí ela colocou de uma forma bem didática, até ela escreveu a palavra didática aqui, né? Colocou as características da obra, né? A equipe, a área, a equipe Arquis, né? Que é o escritório que fez. A área 230 metros quadrados, o ano 2013, e fica em São Paulo. Então, isso é bem legal, fica de um jeito bem... Prof, para mim tá travado. Tá? Tá na primeira página ainda, segue só para mim? Pra mim tá normal. Aqui tá normal também. Então, vamos dar uma esperadinha aqui.
as internets da vida. Vou voltar. Vou passar. Aqui é um PDF aqui. Destravou para o pessoal que estava travado aí. Dá uma rodada. Continua na primeira para mim. Deixa eu vou compartilhar de volta aqui. Uma rodada na manivela aí da internet. Vamos ver. E agora? Agora foi para mim. Vamos lá. Então, aqui ela fez de um jeitinho bem didático, né? Vou até aumentar aqui um pouquinho. E acho que até ficar ruim aumentado. Melhor diminuído mesmo. Aqui contando construção, estrutura, o negócio da equipe. Hidráulica, paisagismo. Tá, aqui é os dados da equipe mesmo, né? A equipe do paisagismo, a equipe, né? O cliente quem é, o Blau Projects, a área do terreno, 500 metros, os autores, colaborador. Vai me dizendo se passou. Estou na introdução aqui. Passou? Passou agora. O projeto para a Galeria Blau Projects trata-se de uma reforma ousada, né? Um galpão localizado na região da Vila Madalena. Então, está aqui as características do bairro, né? É um bairro jovem de São Paulo, onde funcionava uma oficina antigamente. Conhecendo a galeria. Então, se destaca hoje pela forte presença da arte contemporânea. A missão é apoiar e estimular artistas emergentes, bem como explorar e promover múltiplas formas de expressão artística. São horário, tal. E aqui, que isso que é bacana, né? A cultura local. Então, tudo bem que é São Paulo, para que ela pegou São Paulo, mas tem gente que está pegando galerias de fora, então é muito importante falar sobre isso, tá? Então, o projeto encontra-se na Vila Madalena, em São Paulo, onde a cultura é o conjunto de manifestações artísticos-culturais desenvolvidas pelo povo. A maior parte das expressões da cultura tradicional paulista tem suas raízes fundamentalmente em três grandes vertentes: a italiana, a portuguesa e a indígena. Então, quando não é São Paulo, principalmente quando não é Brasil, é mais interessante ainda falar da cultura, explicar um pouco do país, se for outro país, né? Ou outros estados, sei lá, no norte, no nordeste, ou qualquer coisa assim. Explicar da cultura, principalmente por ser uma galeria de arte. O que essa arte aí é interessante? O que tem de interessante, né? Aqui a localização, o mapa, o endereço, então é bem importante isso aí. A história, antes de ser galeria, nesse espaço habitou uma oficina de caráter industrial. Para acessar os fundos do lote havia acesso por um corredor generoso, tal. Também importante. Então, Blau Projects, os espaços internos, então o programa de necessidades, né? E aqui, então, algumas imagens. Tem uma galeria inaugurada por um generoso jardim, de convívio, um pocket park ali. Espaços internos recuperam o caráter industrial, com as estruturas metálicas do antigo galpão, aparentes e revitalizadas. A nova infraestrutura segue da mesma forma, né? Visível para reforçar esse aspecto, além de garantir flexibilidade. Então, traços da iluminação natural aqui, foram criados em dois cantos opostos das paredes do espaço expositivo para configurar o cenário interno. Então, aqui, entrada e o Pocket Park. Então, tá assinalando. Então, não é só enfiar as imagens lá, tem que explicar. A exposição 1, a recepção. A exposição 2, a coleção. Aqui é a setorização, só está o texto trocado aqui, né? Essa é a setorização.
E aqui o organograma e dá para pôr as setinhas, que daí fica organograma e fluxograma. Aqui também é setorização. Aqui é setorização já dentro da planta, que é ótimo. Tá? Circulação. O meu continua travado, prof. E agora? Continua lá na cultura local. Nossa, mãe. Será que é só o meu que tá assim? Acho que deve ser, né? Ninguém reclamou? Vai, exposição. Ah, isso, agora voltou. A setorização, está escrito errado aqui, né? Isso é uma setorização. O organograma. E a outra setorização já dentro da planta, que está muito boa. Aí a planta, sem ser a setorização, a planta com o programa de necessidades aqui, né? Com uma elevação. Então, o espaço que foi projetado para a circulação de viajantes e exploradores, tem apreço, isso aqui deve ser um texto lá deles, né? Por arte e pessoas que se interessam em migrar nesse segmento como artista. O ambiente traz um aspecto industrializado à sua estrutura, respeitando a história do terreno. Entrega conforto fácil, relação interpessoal, entrada de luz natural e a sensação, conexão com o meio. Quando não tem um texto assim, vocês põem. Porque vocês têm que pôr a opinião pessoal de vocês, né, sobre a galeria. E é muito importante que vocês coloquem uma opinião pessoal. Porque vocês... Prof, Oi. é a parte da conclusão foi eu que coloquei. Ah, foi você? Tá ótimo. Perfeito. Desculpe, você não estava aqui, Ellen. Eu estou chutando aqui. É Eu muito entrei um pouco importante. atrasada. É perfeito, Ellen. Tá muito boa a sua análise, tá? Maravilhosa. Então, é isso aí, tem que pôr a sua percepção. É isso que é uma análise de referência. Vocês têm que fazer a sua análise pessoal, tá? Então, por isso que eu até peguei o seu, não vi todos os que entregaram lá, mas eu vi e achei muito boa. Já peguei para servir aqui de exemplo para todo mundo que ainda não entregou e eu ainda não terminou. Tá? Muito boa. Parabéns. E aqui vamos à nossa tarefa aqui. Eu não vou fazer, gente, uma análise da obra de um terreno, uma análise, perdão, ai, confundindo as tarefas. Eu não vou fazer uma estratégia de implantação no nosso terreno, tal, porque senão fica feito para vocês. Eu vou fazer uma num terreno aqui do lado, assim, só para mostrar para vocês o caminho, tá? De como a gente faz uma estratégia de implantação. Então, eu já mandei para vocês o terreno já certinho, eu já coloquei aqui as medidas da calçada, tá? Essa calçada aqui do nosso terreno tem 4,3, a do outro lado da rua tem 3,2 e a nossa rua tem 10, para ficar bem certinho e todo mundo igual, tá? Então, agora está com as medidas certinhas e a gente tem que fazer com as medidas certas depois para a maquete e para os demais coisas, né? Então, não sei se alguém chegou a abrir a AutoCAD. Eu abri, prof. Quem? A Leandra não vale, que a Leandra já sabe. Prof, Eu nem abri. o link que passaram foi no YouTube, tá certo? Não, o link do YouTube é uma coisa pessoal, tá? Eu passei o link do YouTube para vocês deixarem o AutoCAD, o professor Vinícius não usa, nesse formato do meu aqui, ó, que é o modo clássico, tá? O modo clássico, deixa eu ver se eu diminuo ele aqui para aparecer, ó. Tá vendo que está escrito B aqui? Então, ele vai aparecer modo clássico. Eu já deixei salvo no B, porque é o jeito que eu acho mais fácil trabalhar. Porque todas as ferramentas que a gente vai usar, vocês vão usar, elas estão aqui perfeitamente visíveis e à mão. E aquele modo que vem, já nos últimos anos, os últimos
E aqui tem mais algumas que também a gente usa bastante. Isso aqui é ordem do desenho, para frente, para trás e tal. E aquele link do YouTube, ele ensina a deixar essas ferramentas que vocês vão usar agora, direto, aqui, à mão, visíveis. E depois, quando vocês começarem a fazer o projetinho da galeria, eu vou ter que estar lidando com vocês no AutoCAD. Vocês vão me entregar, provavelmente, no AutoCAD já. E aí fica mais fácil eu mostrar para vocês estando com o AutoCAD no mesmo formato que eu, para eu mostrar para vocês, ensinar para vocês e corrigir o desenho de vocês. Porque tem muita coisa, por exemplo, se eu vou ensinar vocês a fazer uma escada, que está lá, tem escada lá que eu ensinei vocês a fazer à mão, né? Mas para eu ensinar vocês a fazer uma escada aqui no AutoCAD, deixa eu pegar aqui, deixar ele na mesma cor que está o layer. Deixa eu pegar uma outra. Vou pegar esse aqui. Eu tenho que dividir uma linha para dividir os degraus, tá? Então, eu tenho que pôr um comando dividir para dividir a altura vocês vão fazer 2 pavimentos, vou ter que dividir o pavimento em 18 degraus. Então, digamos que essa aqui é a altura do pavimento. Então, eu vou dividir essa linha em 18. E no outro modo, a gente não acha. Até está dividido aqui, ó. Vocês não estão enxergando. Aí eu tenho que formatar isso que a gente não acha onde está, no jeito que está o AutoCAD de vocês. Então eu ponho aqui formatar estilo de ponto. E aqui eu escolho para aparecer, porque daí aparece, ó, tá vendo? A linha já estava dividida, mas não aparecia a divisão. E daí eu vou pegar e vou pôr linhas dos degraus todos, para depois eu começar a desenhar os degraus todos, tá? Aí eu só copio esses outros aqui, ó, os pontos todos, que eu já dividi. E no jeito que estava de vocês, para achar aonde que está esse formatar o ponto, é uma novela. Eu nunca consegui encontrar. Sinceramente, nunca consegui encontrar. E aqui está aqui, formatar. Formatar estilo de texto, formatar estilo de tabela. O de vocês está muito complicado para achar. Eu quero formatar estilo da cota. Está tudo aqui. Muito facinho de achar. O de vocês não é facinho de achar. Está muito chatinho. Agora eu quero que suma aqui, ó, o ponto. Eu já dividi a linha. Então eu vou lá, estilo de ponto, e deixo ele pronto, sumiu. Então tá bem mais fácil, tá? Eu acho mais fácil. Então, eu sugiro que vocês sigam as instruções do cara lá, do YouTube, e deixem a cara do AutoCAD de vocês do mesmo jeito que é o meu. Porque assim a gente vai se entender melhor, porque eu posso explicar depois, quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês, melhor, porque vai estar igualzinho o meu. Como aqui agora, agora nós vamos começar a fazer estratégia de implantação, tá? Então, vamos aqui, ó, vou apagar. Não vou apagar, aliás, em vez de apagar, o terreno de vocês já está igualzinho o meu aqui. Eu vou pegar aqui nos layers, que está mais fácil, ó. Tá aqui os layers, as camadas, né? Eu não quero ficar vendo essas cotas aqui, porque elas vão me atrapalhar. Então, eu vou pegar aqui, vou vir nos layers. Agora vocês não vão enxergar aqui a tela. Eu vou ter que... Ele não vem para cá. As minhas duas telas do AutoCAD é chato, porque a camadinha está do outro lado. Deixa eu ver se ela vem para cá. Eu bloqueei o meu... Vou desbloquear.
Deixa eu ver se ele vem para cá. Não, não vem. Deixa eu... Vou compartilhar a outra tela aqui para vocês verem os layers. Estão vendo essa outra tela aqui dos layers? Onde está meu mouse aqui? Sim. Então, eu vou pegar os layers das cotas aqui e vou apagar ele aqui. Vou deixar ele apagado só, tá? E vou pegar o da indicação fiscal também, que é aquele númerozão grande lá. Indicação fiscal, tá aqui. Vou deixar ele também apagado, para ele não ficar me atrapalhando. E o da textura, o terreno estava pintado de vermelho, é o layer das texturas. Eu vou deixar ele apagado também, tá? É que nas minhas duas telas, quando algumas das janelas vêm para outra tela, tá, gente? Então tá. Então viram? Em vez de eu apagar, eu desliguei o layer. Essa cota aqui eu esqueci de pôr ela no layer certo. Vou pôr ela no layer de cota. Que tá lá, tá vendo que tá congelado aqui? Essa cota aqui, ela estava no layer errado. Pronto, ó. Objeto foi para um layer que está congelado. Tudo bem. Então, agora ficou mais limpo o meu desenho. Esse aqui que é o nosso terreno, tá? Mas eu vou fazer num outro só para a estratégia de implantação, para vocês não copiarem o meu, né? Aí vocês fazem fazer nesse aqui. Vou apagar esse aqui, tá? Faz de conta que o nosso terreno era esse. Mas não é, é aquele. Depois vocês fazem no nosso. Então, a primeira coisa é que o norte está lá, né? Lembram? As condicionantes físicas, vocês que vão fazer, que está lá no vídeo da aula anterior. Agora a gente vai fazer as condicionantes legais, a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, qual era a condicionante legal? Qual que era... Ó, aqui, esse quadradinho aqui é o explodir, tá, gente? Eu vou explodir a calçada aqui e vou explodir o terreno, para depois eu poder usar um outro comando que vocês já vão ver qual. Vou fazer uma linha aqui, para a gente poder fazer o recuo, que vocês já vão saber por quê. Vou criar um layer, sabe? Vocês aprenderam a criar layer? Ainda não, professor. Então vamos lá. Aqui, ó, em layer, gerenciador de propriedades da camada, né? Layer. Alguém tem o AutoCAD em inglês? Não. Acho que todo mundo, prof. Ele pediu para deixar em inglês. Por quê? Por causa dos comandos. Alguns comandos mudam conforme a língua. Então, em inglês é de um jeito, em português é de outro. Bom. E como ele está ensinando em inglês... Então, vocês baixaram em inglês? Eu baixei em português. Então, essa que é a confusão. Essa que é a confusão. Então, a gente tem que ficar sempre trocando. Então, o layer ou camada é a mesma coisa, né? Tá bom? O meu tá em português, mas quem tem em inglês é layer. Aqui é camada. Então, a gente vai aqui no gerenciador. Agora eu vou ter que compartilhar a outra tela. A outra tela. Então, tá aqui. Estão vendo a outra aqui? É o gerenciador de camadas ou de layers, né? Então, a gente vai aqui nesse... Estão vendo aqui ele? Sim. Nova camada. Então, a gente clica aqui, nova camada. Ele abriu aqui uma... A gente vai dar um nome para ela. Eu vou dar um nome aqui e vou chamar de estratégia, tá? O nome que for o caso que a gente... Eu vou dar uma outra cor, vou escolher uma cor verde aqui para ela, tá? Então, vai ser a nova camada nossa. E vou colocar ela aqui nesse verdinho, quer dizer corrente, quer dizer que ela vai estar
valendo agora para nós, tá? Ela que vai estar corrente, vai ser a camada que nós vamos estar usando no momento. Se não tivesse, não faz mal que a gente... Então, volta para essa tela aqui, ó, a estratégia que vai estar valendo agora. Se não tivesse corrente, a gente escolhia ela aqui na hora, tá? Então, é essa camada que a gente vai usar agora. Eu vou pegar e vou pôr uma linha aqui agora, aqui, por cima. Vou pegar uma linha aqui por cima, só para a gente poder colocar as nossas... Vou fazer uma polilinha. Polilinha, vocês aprenderam? Sim. Então, vou fazer uma polilinha aqui só para ficar no formato do terreno, tá? Então, vamos lá as nossas condicionantes legais. Pega lá, abra a guia amarela. Vocês que abram. Eu passei para vocês ela. Qual que era, quem lembra? Qual que era o recuo frontal? O recuo frontal é de frente para a calçada. É a nossa linha de divisa com a calçada. 5 metros, né? Isso aí. Então, o que que eu uso aqui? Eu uso esse aqui, que é aqui em português é deslocamento, em inglês é offset, tá? Eu pego o offset aqui e coloco, não sei se está em metros aqui, vamos ver, 5 metros. Tá em metros. Então, 5 metros. Essa é a nossa primeira condicionante legal. É obrigatório, eu não posso pôr a minha galeria para cá desses 5 metros. Então, até eu já vou botar aqui uma linha vermelha. Eu não posso construir nada aqui, tá? E estratégia, já estou pondo essa linha vermelha que é para vocês prestarem atenção, tá? Não posso construir absolutamente nada nesses 5 metros. E qual que era? Isso estava lá na portaria 80. Eu posso, se eu quiser, encostar nas divisas, no primeiro e no segundo pavimento, mas não posso fazer janela. Mas eu não decidi isso ainda, né? Então, vamos fazer... Pode ser que eu queira fazer janela. Então, se eu quiser fazer janela, qual era o afastamento das divisas? Depois eu resolvo isso no projeto. Por enquanto, talvez eu queira janela. Quanto que eu tinha que afastar dos vizinhos? Se eu fizer janela. Isso estava lá na portaria 80. Isso serve para quase toda Curitiba. Quem mora em... Vou chutar, prof. É 1,5? Não é para chutar, é para ler lá, né? É isso mesmo, 1,5 metro. Então, eu vou aqui no offset de novo e digito aqui, ó, digito 1,5. Não é vírgula, né, no AutoCAD, tá? Aí o offset e lá, aqui. Então, isso tudo aqui eu não posso construir, né? Só que nós temos, isso aqui só de alerta, tá, gente? Fazendo os X aqui, né? Só que quanto era o nosso... Quanto por cento do terreno eu podia usar? 50? 50%. Mas 50% era mais do que a guia amarela permitia, né? Quanto, na verdade, no o comércio, que nós estamos fazendo comércio de bairro, né? Quanto, na verdade, eu podia construir em metros quadrados? 200 metros quadrados. 200 metros quadrados. Então, eu quero fazer... Aí começa
a gente começa a bolar a nossa estratégia de ocupação. Eu quero fazer mais para frente do meu terreno ou mais para trás do meu terreno? Qual é a minha estratégia? Aí começa a minha estratégia. Então, 200 metros quadrados, vamos assim, mais ou menos, é 10 por 20? Vamos ver lá. O nosso terreno é mais comprido do que, né, do que largo. Então, um retângulo, a gente põe uma arroba, né, para fazer um retângulo aqui. Deixa eu pegar o verde aqui, por camada. Eu pego um retângulo, ponho uma arroba, escrevo 10,20. E daí sai um retângulo de 200 metros quadrados. Aí eu movo o retângulo. Se eu quiser mais na frente, eu encosto ele aqui. Se eu quiser lá mais para o fundo, tem uma coisa que a gente tem que configurar aqui, que é o snap. O professor ensinou o snap, que é na extremidade, no meio, no centro, no ponto, centro, intersecção, perpendicular, intersecção aparente. Então, ele vai tocar nesses lugares. Então, o meu está configurado aqui. Outra coisa que a gente tem que configurar, não sei se o professor Vinícius ensinou, a gente digita OP, tanto faz inglês ou português, vai em opções. Isso aqui é muito importante, não sei se vocês foram aqui, preferências do usuário, ou user preference. A gente tem que configurar o botão direito do mouse. Vocês foram lá? Ainda não. Então tem que ir. Isso é muito importante. A gente tem que pôr sempre para digitar Enter e repetir o comando, e senão vocês vão ficar clicando 10 vezes a mesma coisa. O meu já está aqui apagado porque eu já personalizei, tá? É personalizar o botão direito. Você tem que colocar Enter, Enter e repetir o último comando. É isso que tem que pôr. Porque senão vai ficar muito chato ficar desenhando, tá? Então a gente vai por lá aqui e vai, ó, ele vai encostar na linha perpendicular. Daí aqui eu vou resolver. Então aqui tudo eu não posso construir. Eu vou tirar esses vermelhinhos aqui só porque eu só fiz para o da frente, eu vou deixar os dos lados. Eu vou deixar vermelha as linhas que eu não posso encostar. Então, o que que é esse match? Esse aqui, ó, é propriedades iguais, em inglês é um match. Quer dizer, se eu fizer isso aqui, eu deixo igual essas linhas aqui. Eu vou deixar elas vermelhas, que são as linhas de perigo, que eu não posso chegar lá, né? Então, essas são as minhas condicionantes legais. Eu não posso atravessar essas linhas aí, tá? Que a guia amarela não permite. Agora, esses meus 200 metros quadrados, se eu fizer tudo no térreo, se eu quiser fazer 2 pavimentos, eu posso fazer 100 no térreo, 100 no segundo, 70 no térreo, 30 no segundo, 30 no térreo, 70 no segundo, né? Isso eu vou resolvendo depois. Agora, a minha estratégia primeiro eu vou pensar assim. Então, o que eu quero fazer na frente, que eu quero, é uma coisa para se pensar. As pessoas estão passando aqui, indo e vindo. É uma rua de duas mãos, né? Então, eu quero que vejam a minha galeria, né? Se ela só tem 2 pavimentos, ela não é muito alta, tem um prédio aqui, tem um restaurante cheio de fogaréu aqui, né? Vocês já viram esse restaurante? Tem um neon aqui, que super espalhafatoso. Então, de repente, eu quero que veja. Se eu botar essa minha galeria lá no fundão,
Ninguém vai ver. Porque vai ter que ter estacionamento. Se eu encher de carro aqui na frente, eu vou estar dando protagonismo para o estacionamento. Então, são coisas que têm que ser pensadas na estratégia de implantação. Tá, gente? Ô, professora, nesse Oi. caso, o estacionamento ficaria como? Você Se eu tem que colocar prever bem o na frente. acesso, tem que prever o acesso de carro e ele vai lá para trás, né? No nosso caso, que o nosso terreno ele é estreito, aí Mas vai ficar bem estreitinho? não, cabe perfeitamente. Você precisa de 3 metros ou 5 metros, se você quiser fazer 2 mãos, para entrar carro. Ah, tá. Você põe os carros lá para trás. Tem um monte de área para fazer estacionamento. Olha o quanto que sobrou aqui, ó. Sim. Você pode fazer, você também pode fazer um outro sentido, ocupar toda a largura do terreno, mas você tem que prever que tem que passar carro, né? Sim, mas no caso, se eu quiser encostar em uma das paredes, eu posso, né? Pode, com Ah, então certeza. tá bom. Pode. Então, você tem que prever o acesso de usuários, clientes, tem que prever o acesso de carros, e agora eu fiz só um retângulo, mas aqui nesse retângulo, vocês têm que fazer a sua setorização, tá? E bem pensada agora. Aonde que é o setor tal, o setor Y, o setor Z? Aqui é que vem as cores da setorização, mas não é jogar de qualquer jeito. Aqui agora, vocês vão ter que decidir muito bem. Agora é que vem o que alguns de vocês tentaram fazer lá naquela setorização que eu pedi ali, já em pavimentos, não era a hora. Agora é hora. Agora vocês vão pensar numa setorização já em termos de projeto e já colocada no terreno. Agora é a hora, sim. Não precisa fazer escada, pensar nisso ainda. Escada nem nada, mas o setor, sim. Então, agora sim eu vou. Aqui é a Shura, né? Então, eu vou pôr lá aqui a Shura sólida. Digamos que o meu setor vermelho seja. Eu estou chutando, tá, gente? Pensando. Digamos que o minha. A gente faz aqui sólido. Adicionar pontos que a gente faz internos. Se a gente tivesse retângulo, a gente selecionava objeto. Mas eu, como quero interno, só eu seleciono aqui. Então, aqui é o meu exposições. Então, ok. Aí, eu vou pegar uma outra cor, que seria o meu serviços, seja lá o que for. Eu vou pegar outra cor. Aqui seria a minha... sei lá, o lounge, alguma outra coisa assim. E assim vai. E meu outro setor. Então, o meu vai ser todo o térreo, fazer conta. Então, aqui estão os meus setores da minha galeria, minha recepção. Então, tá certo. Aí, agora, eu vou definir o meu acesso de veículos. O acesso de veículos eu posso usar a divisa, tá, gente? Eu não preciso, aí é permitido, porque é só uma entrada de carros. Aí, eu vou fazer sempre que é estacionamento, vamos combinar, gente, é cinza, tá? Opa, a cor tá aqui. Aí eu vou pegar, como eu fiz um retângulo, eu posso pegar esse aqui, ó, selecionar objetos.
Aí é um retângulo. Então é cinza. Meu acesso de veículos está aqui. Aí eu quero que o meu acesso do público esteja aqui. Aí eu vou fazer um pouquinho mais escuro. Ou vou fazer uma outra textura. A textura está com uma escala muito grande, ó. Aí eu vou mudar a escala. 0,2, vamos ver. Aí, tá muito grande ainda, mas tudo bem, só para mostrar que muda a escala. Então, aqui meu excesso de público, aqui meu excesso de veículo. E aqui eu posso fazer um grande paisagismo, né? Que o, que o público saia aqui para fora e tenha todo um ambiente externo lá para minha galeria. Nessa área toda que sobrou, porque veículos lá nossos são poucos. Então, digamos que aqui o estacionamento meu vai ser esse trecho aqui. Eu não preciso dar carros virados para cá e carros virados para cá. Aqui, o meu estacionamento vai ser isso aqui. Então, isso aqui vai ser meu estacionamento. Ok. Tá muito grande, sabe como é que a gente... Agora eu pego esse propriedades aqui e ponho aqui e vai ficar do mesmo tamanho. E que o resto de tudo isso aqui vai ser paisagismo. Aqui, aqui, aqui. Aqui é obrigatório ser paisagismo, do que sobra aqui. Tem aquela área de 25% de permeabilidade, lembram que tem lá? É obrigatório também, na portaria 80. 25% do meu terreno tem que ser permeável. Então, basicamente, muito rapidamente, estou mostrando para vocês como é que a gente pensa uma estratégia de implantação. O acesso de veículos é, no máximo, né, 7 metros, mas a gente vai precisar só de 5. Então, aqui, eu só vou esticar aqui, a gente tem que mostrar que aqui é uma guia rebaixada, tá? Vou mudar de cor aqui. Então, aqui, a gente tem que mostrar que vai ser a nossa guia rebaixada. Então, eu ponho aqui 10 centímetros. Opa, tá em metro. Então, é ponto 1. Ponto 1 é a nossa guia rebaixada. Aqui a gente corta, tá? Aqui o match, cor, para a cor ser a mesma. Então, a nossa guia rebaixada na calçada. Porque aqui é o nosso acesso de veículos, teria que ter 5 metros. São um indo, um voltando. Podia ser só 3, tá, gente? Podia ser só um indo, é poucos carros. Ele entra lá, dá a volta e sai. Se o nosso terreno é estreitinho, tá? Não precisa ser os 5 metros, não. É muito pouco carro que a gente precisa ter. E aqui a gente tem que demarcar as vagas. Quanto que tem cada carro, cada vaga? Então, uma vaga de carro normal tem 2,40 por 5 metros. Uma vaga de carro normal. O F8 a gente tira o F8 a gente tira o quadrante ou a gente põe, né, e gira 90 graus aqui, move lá. Então, uma vaga carro normal tem, vou botar uma machura nele aqui. Tá transparente. E uma vaga de carro
E a gente acrescenta mais R$ 1,20. Tá. Uma vaga de PCD. Para que a cadeira de roda possa sair e tem esse espaço aqui do PCD. Mais R$ 1,20 por 5. A vaga de idoso tem o mesmo tamanho das outras. Então, para que esse espaço aqui para manobrar, precisa ter 5,5 metros, tá? Então, mais uma vaga. A gente precisava ter 4, né? E mais uma PCD, né? Isso aqui a gente move aqui. Nosso estacionamento é mais ou menos isso aí. Aí, no caso, é melhor estar do lado de lá, né? Para que ele possa chegar e... Isso aí. Então, uma PCD e mais 4. É o nosso estacionamento. E a nossa estratégia de implantação. Só que aqui não está 10 por 20, né? Está muito pequenininho. Tem 20 que... Ah, não. Ainda não. Agora deu quase. Isso aí. Mais ou menos isso. Então, pode ser 2 pavimentos, pode ser igual, pode ser um pouquinho embaixo, bastante em cima, um pouquinho em cima, né? Bastante embaixo, meio a meio. Aí vai de cada um de vocês, porque o projeto é de vocês. Pode encostar numa divisa, encostar nas duas divisas pode também, pode fazer o estacionamento na frente também, daí depende da estratégia de cada um. Do que cada um imaginou para a sua galeria. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Lembre-se da luz, né? Como é que vocês vão fazer as aberturas? Porque o norte está lá, quer dizer, está batendo o sol assim, né? Aqui na frente é o sul, que não bate sol, né? O sol da manhã bate assim, se bem que aqui o nosso terreno é esse. Aqui tem um restaurante, quer dizer, não vai bater sol, né? Porque tem um restaurante aqui fechando tudo, e nós temos só 2 pavimentos. Aqui tem 2 pavimentos também só. E o sol, na verdade, a gente tem que contar com o sul na frente e o norte aqui atrás, se vocês quiserem a luz do sol. E coisas assim, podem fazer terraços, vocês podem fazer, né? Tem que imaginar. A coisa do mezanino, o mezanino é uma coisa assim, eu não expliquei.
vamos dizer que nós temos o genérico, eu vou falar, tá? Que é uma área que vocês podem ganhar. Digamos que esse seja um pavimento térreo, tá, gente? Mas que a área livre é bem complicadinho isso. Que é a área que não conta, que não é computável, que não conta na nossa área. O mezanino ele não é computável, que não conta, se ele for 50% da área do térreo. Essa metade aqui, tá? Mas não é do todo o térreo. É do térreo que está com o qual ele está conectado. Tá? Então, digamos que esse aqui é o salão de exposição de vocês. E aí tem uma escada e que esse mezanino está conectado com esse salão aberto de exposição. E aí, vocês têm lá, vou pegar outra cor aqui. Vocês têm aqui os banheiros, o vestiário lá, vocês têm o depósito, vocês têm a administração, são coisas fechadas. Essas áreas não entram na conta. Então, digamos que essa área aqui deu 70 metros. Que é essa área aberta aqui do salão de exposição, tá? Então, o mezanino, que não vai contar, é 35 só. Que vocês podem fazer, que não considera, tá? E esse mezanino é um pavimento intermediário daí. Deixa eu fazer um cortinho aqui. Esse aqui é um corte, tá, gente? Não é uma planta. Um corte. Então, aqui tem o piso de baixo, aqui tem o segundo pavimento. Lembra que o primeiro pavimento pode ter 6 metros, tá? Então, digamos que aqui tem 6 metros, esse aqui. E esse é o segundo pavimento. Então, o mezanino pode estar a 3 metros, aqui. Olhando lá para baixo, tá? Então, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aí tem outras pessoas aqui embaixo e tem outras pessoas lá em cima, tá? Então, esse mezanino aqui não conta. Então, vocês ganham essa área, quem quiser fazer um mezanininho. É um mezanininho mesmo, porque não é muita coisa, tá? Mas vale a pena fazer, é uma área interessante. Então, aqui tem 6 metros de pé direito, aqui tem... a gente pode fazer 10 metros, lembra? Professora, Oi. se caso eu queira colocar o café ali no mezanino, pode colocar? Pode, pode. Lógico que pode. Não precisa ser só café, pode ser área de exposição. Sim, Né? sim. Pode ser o que você quiser, você pode colocar o que quiser no mezanino. Ele tem que ter uma ligação direta com essa área aberta aqui. Senão ele não é considerado um mezanino, tá? Por isso que é uma lei complicadinha. Essa inauguração lá do meu negócio que eu tenho que ir quarta-feira que vem, por isso que eu quero trocar com o professor Vinícius, foi esse o problema. A gente ganhou essa área e a gente teve que abrir tudo lá embaixo, no térreo, a gente teve que fazer tudo aberto, para que a gente pudesse ganhar essa área do mezanino, para que considerasse, aqui é planta, tá? Esse vazio todo aqui, depois que eles foram fazer, depois que foi lá a prefeitura, o fiscal, deu o habite, deu o alvará, é que depois eles foram lá e fizeram as paredinhas das salas lá dos velórios, sabe? Fizeram de drywall tudo. Então foi um enganation, né? Para poder ganhar essa área do mezanino aqui. Então essa área tem que ser vazia para a gente ganhar a área do mezanino
Então, essa área não conta nos 200, é uma área mais... Então, digamos que se esse salão tiver 70, eu estou chutando 70, tá, gente? Vocês ganham 35 aqui, a mais de mezanino. Tem que ter uma escadinha ligando para lá. E tem que ter... Professora, isso que eu ia perguntar. Só a escada é o suficiente ou precisa ter algum outro tipo de acesso? Pois é, tem que ter o raio da acessibilidade, um elevadorzinho. A gente faz um elevadorzinho handicap lá, né? Um elevadorzinho PCD, 1,5 m por 1,5 m, assim, mais ou menos. Aí não precisa nem fazer a escada, faz só o elevadorzinho, né? Porque a escada vai gastar um monte de espaço. Ou tem que fazer as duas coisas. Mas aí isso não é. Isso aqui é uma possibilidade só que eu estou mostrando para vocês. Então, daí a gente faz 6 metros esse primeiro pavimento e 3 e 4 metros do segundo pavimento, dá 10 metros. Estou falando grosseiramente, porque tem a espessura das lajes e tudo, né? A gente tem que. Deixa eu explodir aqui, né? A gente. Você tem que. A gente tem que considerar todas as lajes aqui. Tem 10, tem 12 centímetros cada laje aqui, tanto de piso quanto de mezanino e do outro piso lá. Não dá não é limpo essas alturas aí, que vocês têm que aprender essas coisas aí que a gente vai ensinando. Então, mais simples para um primeiro projeto é fazer térreo, mas quem quiser já se aventurar, dá para. A gente tem que aprender as estruturinhas, que eu vou começar a explicar para vocês, a lançar a estrutura, tudo nesse projeto aqui. Feito? Mas vamos agora, o primeiro passo agora é a estratégia de implantação. Então, é aqui que a gente já pensa muito bem. A gente já começa a bolar a cara que a gente quer que tenha o nosso projeto, tá? Então, eu vou deixar vocês agora começar a pensar já, aqui já no nosso terreno. Quem não quer mexer no CAD, vai ter que desenhar, pega quer que eu gere aqui um PDF, daí vocês fazem no Sulfurizê. Já vou gerar aqui. Não sei se vai, acho que tem que ser uma 3, será que cabe de uma 4? Vamos ver. Eu vou mandar para vocês aí.
Onde foi parar? Não é este. Leandra, passa daí para. Não sei para quem, se alguém não vai fazer no AutoCAD. Faço sim, prof. Então, vão começando aí. Amanhã a gente vê todas as análises de referência. Desculpa, professora, pode repetir? Travou o áudio. Amanhã a gente vê todas as análises de referência. Daí eu vou marcar a entrega dessa. Mas eu quero que vocês vão tirando dúvidas antes, né? Das estratégias de implantação. Essa é a Professora, parte mais importante. Oi. a minha análise já apareceu para você? Aqui ainda não. Deixa eu refrescar aqui. Não, só tem moças aqui. Até meia-noite pode entregar, né? Aham, sem problema. Beleza. Eu vou ver o que está acontecendo aqui e te envio. A análise do entorno está para dia 23, né? Que é segunda. Então, a estratégia de implantação fica para quarta, dia 25. Professora, esse do dia 25 é esse que você está mostrando para nós agora, né? É. Tá. Professora, eu tô com uma dúvida. Lembra que na penúltima aula, na verdade, acho que foi a aula da sexta-feira, alguma coisa assim, você mostrou para nós um exemplo de análise do entorno? Sim. Aonde que eu encontro isso? Bom, tem o vídeo da aula lá, Júlia, mas tá postado lá. Mas também tá no PowerPoint que eu mandei para vocês. Não foi compartilhado? Deixa eu ver, eu não tenho certeza, deixa eu procurar. Mas é o mesmo, né? O PowerPoint está no vídeo da aula também. Se inscreveu no canal do YouTube, Júlia? Não, professora, qual que é o nome que eu já vou me inscrever aqui agora? Deixa eu te dar o link já aqui, que fica mais fácil para você. Peraí. Opa, caiu aqui, peraí. É porque daí você recebe os avisos, sabe? De todos os vídeos. Fica mais fácil. Já vou te dar o link com a playlist aqui. Playlists. Tem a turma, que tem várias turmas. A turma 2021.
todas as playlists. Turma 20, até vocês é 2021 lá, né? Agora tem a 2021B. Cadê? Tá aqui. Eu vou pôr aqui no chat, Júlia. Oi? Eu tô procurando aqui. Eu vou pedir pro pessoal mandar no WhatsApp, porque como eu sempre assisto as aulas pelo celular, eu nunca consigo assistir pelo. Eu nunca consigo achar o chat por aqui, nunca aparece pra mim. Eu não tenho teu telefone, né? Teu WhatsApp, senão eu já. Eu tenho o seu salvo, eu vou te mandar um oi. Tá. Manda. Eu tinha, sim. Foi. Agora foi certinho aqui, professora, eu vou me inscrever já. Então tá lá o vídeo já da aula. Daí tem. Fica fácil. Então, acho que quarta fica ruim, né, gente? Quarta não vai dar, porque segunda vocês entregam daí terça a gente tem aula de outra coisa. Então, melhor quinta-feira, porque daí quarta dá para tirar últimas dúvidas ainda. Então, vamos fazer quinta-feira. Então, quinta é. Dia 26. Então, gente, o mais importante para essa estratégia de implantação é a própria estratégia, tá? Não são apresentações mirabolantes. O que importa agora é a qualidade de projeto, tá? Então, é um desenho só e acabou. Então, pode ser no papel, tá? Pode ser desenho à mão, pode ser ali do PowerPoint, mas um slide só. Então, não é grandes desenhos mirabolantes, mas é a qualidade do projeto, o que vocês bolaram como estratégia, entenderam? Junto com a estratégia de implantação, quer dizer, são dois desenhos, desculpe, não é só um. Antes da estratégia de implantação vem a condicionantes físicas. Perdão. Do terreno. Aquele lá. Lembram? O sol, os ruídos e os ventos. E as coisinhas marcadas na rua ali. Árvore, postes, tal. Isso tá tudo na aula lá, no videozinho, tá, gente? É só recuperar lá, se vocês não lembram. Tem tudo marcadinho lá no CAD ali. Então, são dois desenhos, tá? O das condicionantes físicas e da estratégia de implantação. Sem grandes maluquices, sem grandes. Podem fazer bonitinhas, condicionantes físicas precisa fazer bonitinho, mas pode ser à mão, colorido com lápis de cor ou com caneta hidrocor, tá? Quem não quiser fazer no CAD ou no PowerPoint, mas tem que ser feito corretamente, é isso que importa. Esse aqui é um peso um pouquinho maior, tá? Peso 2.
Eu vou abrir de volta aquele, deixa eu ver se está aqui, só para vocês lembrarem. Será que é esse? É. Ó, também para ficar gravado nessa aula também, tá? Solação, ventos dominantes, ruídos. Lembram lá? Já está praticamente feito. E vai precisar ter, isso tem lá no PowerPoint, as árvores, os postes, placas, se tiver, vocês têm que ir lá no Google e ver o que é que tem que interfere no nosso terreno, né? Tudo que tiver aqui na rua que vai interferir, são condicionantes físicas, tá? Se tiver sinaleiro, se tiver, tem que pôr. Se tiver ponto de ônibus, tem que ter, pôr tudo que for físico. Tem que demonstrar. E o ciclo do Sol. Então, eu vou pôr a cota aqui também para vocês não esquecerem. Da tamanho de uma vaga de carro. Tá enorme a minha cota aqui, né? 5, uma vaga normal por 2,40. De uma vaga de... Pode ser 3,60, pode ser 3,5. 3,5 também é aceitável, tá? Por 5. De uma vaga PCD. Tá enorme aqui, de formatar, ó, formatar cota. Como é que a gente formata também? Modificar. Aí eu vou modificar o texto. Eu vou pôr um texto Arial, tá bom, Arial. Altura do texto. Vou querer um texto com altura 0, não tá em metro aqui. 0,1, vamos ver, não sei se vai ficar bom. Aplicar. Fechar. Nossa, tá enorme. Vamos pôr aqui 0,1. Vamos ver os símbolos e setas. Tamanho da seta. 0,01. Cor. Eu queria uma cor vermelha. Linhas de extensão. Eu queria vermelho também. Aqui, unidades primárias. Não quero 2 casas depois da vírgula. Vou querer só uma. Ah, ficou muito pequeno. Desapareceu até. Volto lá. Modificar. Texto. Querer 1. Acho que agora já deu. O tamanho ainda continua muito grande. Estilo de cota. Altura. 0,3. Tamanho das setas. 1. Agora melhorou um pouco. 5 por 3 por 3,60, pode ser 5 por 3,5 e 2,40 por 5. 20 por 10. Eu estou com 200 metros quadrados aqui.
Feito? Então, vou deixar vocês fazendo de vocês. E qualquer coisa, vocês tiram dúvidas. Alguma pergunta? Professora, Oi. eu lembro que a altura máxima que a gente pode ter no primeiro pavimento é 6 metros, né? Isso. E qual que é a largura máxima? A largura e a profundidade, posso dizer assim? Ou é só respeitar os 200 metros quadrados? Só respeitar os 200 metros quadrados. Largura Beleza. máxima do quê? De ambiente? Não, na projeção do terreno, assim. Não, aí é só você respeitar a Tá. área. Beleza. E aqui não encostar nas laterais, lembra? A menos que você pode encostar nas laterais, só não pode pôr janela. Se for por Beleza. janela, é o tal do 1,5 aqui, lembra? Tá bom, obrigada. Uma outra coisa que quem não for usar AutoCAD, quiser começar, a gente corta os setores lá, que nem a gente fazia com os móveizinhos lá no semestre passado. A gente corta os setores naquelas áreas e fica brincando com eles em cima do terreno, sabe? Desenha o terreno no sulfurizê, corta aquelas áreas lá nos setorezinhos e fica jogando eles para montar uma estratégia. Porque a gente não precisa fazer uma coisa assim, quadradinha, né, gente? E, de repente, eu posso fazer um projeto mais elaborado, né? Um projeto mais interessante. Pego os meus setores e começo a brincar com eles e fazer um projeto com reentrâncias, com dentes, com coisas assim. Por isso que é legal, às vezes, eu pegar os meus setores assim e começar a brincar com eles em cima do terreno. Daí a gente recorta os papeizinhos e começa a jogar e ver a conexão entre eles e, inclusive, pensar neles tridimensionalmente. E, de repente, eu faço bloquinhos tridimensionais já e começo a pensar neles em termos de projeto, tipo maquetinha mesmo. Faço os cubinhos, os voluminhos e começo a imaginar. E tenho que pensar na intercomunicação deles, né? E já penso em voluminhos tridimensionais. É o jeito mais bacana da gente pensar numa estratégia de implantação. E não fazer uma coisa entediante assim, né? E aí, eu vou vendo se funciona, né? Aqui. Começo a ousar um pouco mais no meu projeto. Vão lá no Pinterest e vejam isso, vejam estratégias de implantação. Vejam diagramas, que eu já mostrei bastante para vocês. Lá na minha página do Pinterest tem bastante diagramas. E vejam esses diagramas tridimensionais, como ficam bacana. E nada mais são do que estratégias de implantação. Na página do Bjarke Ingels lá, os projetos dele tem um monte disso também. Ele, quando apresenta os projetos dele, ele faz desse jeito. E vamos começar a usar e elaborar mais nossas estratégias. E o Big faz assim. O Big é o Bjarke Ingels, né? O Big é o nome do escritório dele. É assim que ele bola os projetos dele. Ele começa com a estratégia de implantação, não é só ele. Os grandes arquitetos todos começam dessa forma. Eles vão imaginando primeiro com setores, bloquinhos, eles não entram nas salinhas, eles entram na cabeça primeiro nos setores e já vão imaginando a coisa, a gente chama isso de partidos formais. Depois é que você vai pensar nas salinhas. Não é hora de pensar em salinhas, é hora de pensar em setores e formas, grandes formas, volumes, grandes volumes. Imagina o teu projeto com grandes formas e grandes volumes, setores se interconectando.
Depois é que você vai gastar teu tempo com paredinhas e salinhas. Não é a hora disso. Entenderam? É assim que a gente bola projeto. Os partidos formais. Primeiro são os partidos formais. Vocês vão pensar num grande partido, em só volumes, e esses setores se interconectando. Não é hora de gastar tempo com paredinhas e nem nada. É perda de tempo. Pensem nas formas. Uma galeria, para chamar atenção aqui nesse super, né, super endereço, tem que ter uma forma muito legal. Lá dentro a gente resolve depois. Mas esses setores têm que funcionar. Essa conexão tem que funcionar antes. Entenderam a lógica da coisa? Por isso que a gente chama de estratégia. A palavra é tudo aqui no negócio. E partido formal. Então, entrem lá no Pinterest. Deixa eu entrar aqui. Cadê o meu... sai daí. As minhas... Escola de Arquitetura, Colaborativo... Acho que deve estar aqui. É. Então, vai pensando tridimensionalmente assim. Isso aqui, ainda não pensa assim, pensa só assim. Pensa só assim. Depois vai resolver como é que fica lá dentro. Primeiro é só um diagrama, tá, gente? Aqui já está tudo pronto e dividido, mas antes não precisa. Ó. É isso aí. Lá, ó. Então, esse é o partido formal, né? Ó, começou assim,
depois foi resolvendo torcer as coisas. Tá em chinês aqui, né? Mas aí chega num partido final. Vai desenvolvendo o partido, é isso que é a estratégia. Também começa simples e depois vai elaborando. É isso que é a estratégia. Então é isso que eu estou sugerindo que vocês façam, tá? Só que vocês têm as regras do terreno e aí vocês têm que encaixar essa estratégia dentro dessas regras legais do terreno, tá? Professora, Oi. posso fazer uma pergunta? Na verdade, talvez eu tenha me apressando mais para frente, mas é que eu comecei a ver o Pinterest aqui, algumas ideias, e aí deixa eu perguntar para a prof. No caso onde está localizado o meu terreno, eu posso pôr uma fachada de vidro? Por que não poderia? O que teria de contrário que você não poderia? Eu penso, então, até pensei, o norte tá para lá, então acho que não pegaria tanto sol, para não ficar. Em relação à condicionante física, você está perguntando? Isso, aham. Com certeza, claro que poderia. Mesmo que o norte estivesse para cá, você poderia pôr uma fachada de vidro. Você poderia colocar os brises. Lembra que a gente viu os brises? Sim, sim. Você usaria recursos para ajustar o problema do Entendi. sol, né? Você sempre pode. A gente sempre Entendi. tem recurso, entendeu? Entendi. Mas tá bom, obrigada. Tá? Tirou a minha dúvida. Recurso, arquiteto sempre vai ter. Mesmo que a gente quisesse fazer a cobertura de vidro, que é o desastre que eu acho, né? Porque eu já tive clientes, eu tenho 2 clientes com problemas de cobertura de vidro, mas recurso a gente também tem, tá? Vocês estão cansados de ir em shoppings que tem as coberturas de vidro e que estão funcionando, porque tem os recursos, tá? Então, Sim, a gente tem, mas tem que ter um porquê da gente fazer. Então, você tem uma galeria e você quer fazer uma cobertura, uma fachada de vidro, então tem que ter um porquê de que você quer pôr a fachada de vidro, né? Você quer, de repente, que o público que passe aqui enxergue lá dentro alguma coisa, né? De repente, você quer atrair para alguma coisa que você tem lá dentro. Então, tem que ter uma justificativa para o que você está fazendo. A gente tem que fugir das coisas que habituais, né? Todo mundo faz fachada de vidro só, simplesmente porque é mais fácil. Não, a gente está fazendo uma galeria. Então, tem que, de arte, né? Tem que ter a arte no projeto que a gente vai fazer. Tem que ter um porquê. Então, nós temos que bolar uma coisa bacana, né? Recursos nós temos bastante. Eu quero mostrar para vocês as fachadas ventiladas, tá? Anotem isso, fachadas ventiladas, para vocês pesquisarem. Ventiladas não quer dizer que entra vento, tá, gente? Quer dizer, mas não é isso, quer dizer que passa ar entre uma estrutura principal e as fachadas. Então, as fachadas ventiladas são muitos recursos que dão para a gente, para arquitetos, em termos de possibilidades de fachadas, tá? Que não é só vidro e só alvenaria. Tem muita coisa de recurso em relação às fachadas ventiladas. É muito material disponível para coisas muito bacanas, tá? Não é, tem sei lá, dezenas de materiais bacanas em relação às fachadas ventiladas. Então, pesquisem esse nome, fachadas ventiladas. Tem uma porção de fabricantes.
A Hunter Douglas é uma das principais em termos de materiais e de possibilidades de fachadas legais, tá? É caro, mas aqui no começo do curso nós não estamos falando em dinheiro, tá? Nós estamos falando em criatividade. Então, vamos criar agora no começo. Vai ter uma ocasião ou outra que a gente vai pedir para vocês pensarem em dinheiro, mas agora não é hora. Agora é hora de ser criativo. Tá ok? Professora, Oi. eu trabalho com a Hunter Douglas. Ah, é? Aham, e eu Olha. posso mandar até para o pessoal alguns catálogos para eles darem uma olhada em brises, fachadas ventiladas. Com o que você trabalha? Eu trabalho fornecendo material para obra. A Mas gente qual trabalha área? Porque a Hunter Douglas tem um monte de áreas, né? com as duas, tanto com a de interiores quanto com produtos arquitetônicos. A gente trabalha com as duas obras, com as duas áreas, e a gente tem várias obras aqui em Curitiba Então também você com já essa. é colada. Vai ter Pouquinho, uma um parceira aí. pouquinho. Oh, que beleza. Eu Mas tenho os é bem catálogos, eles me interessante. disputaram ano passado, retrasado, Uhum. porque eu estava especificando. Que beleza, olha aí, a Júlia tem muita coisa para contar para gente. Muito Sério? B.O. Sério? A gente vai então fazer uns minutos de fachadas ventiladas e eu abro para você falar um pouco. Que Tá tal? bom. Se eu falar que eu não conheço, eu vou estar mentindo, porque eu conheço muito bem. E eu Ótimo. posso Mais do que até eu. mandar algumas coisas para o pessoal olhar também, até para eles se inspirarem para usar na galeria deles. Ótimo, maravilhoso. Então, fora a próxima aula, na outra, a gente mostra um pouquinho e daí você explica um pouco para nós. Para mim também, porque eu não sou tão entendida assim. Eu não sou entendida. Eu gosto, eu quero sempre usar e os meus clientes nunca aceitam, né? Por causa do custo. Mas eu tento. Brise, eu sempre tento. Eu sou teimosa. Na verdade, cada vez mais a gente. É que eu não sei se você trabalha mais com residencial ou Não, comercial. o meu é mais corporativo e É industrial. mais corporativo. O que a gente trabalha muito nessa parte é com forro metálico, diversos tipos de forro que a Hunter Douglas tem. Brise também a gente. É que o que a gente faz? Quando acaba, ou quando, por exemplo, o arquiteto traz uma ideia para nós, mas que acaba ficando inviável, alguma coisa assim, a gente tenta sugerir algum produto que tenha a mesma funcionalidade ou alguma coisa assim, mas que se encaixe no perfil do cliente. Então a gente consegue acabar otimizando, né? É. Eu vou mostrar aqui algumas, já que a gente está falando, porque a gente não está falando sem mostrar nada, né? Do que a gente Sim. está falando, ó. Esse projeto aqui é do Renzo Piano, por exemplo, né? Bem famoso. É um tipo de fachada, né? Essa fachada NBK, a Hunter Douglas não trabalha mais. Não? Pararam de trabalhar. Mas é um material muito interessante. E aqui tem outras, ó. Ó, pessoal, olha quanta coisa legal dá para fazer. Até esse material que você colocou em específico, o Strip Wave, a gente está fazendo uma reforma na nossa empresa e a gente vai colocar toda na fachada, que é uma fachada norte, a gente sofre muito com o sol lá, que é toda de pele de vidro, com esse material. Olha que lindo. Uhum. Ah, então Fica tem no muito Brasil bonito. esse, porque alguns não tem no Brasil, né? Esse não tem no Brasil. Não tem. Ele vem, mas tudo que não tem no Brasil vem do Chile. E aonde que é o que você trabalha, o endereço? Eu trabalho ali na Castro. É bem pertinho da sua obra ali do Extra. É 4 quadras dali do Extra. Da minha obra Da de Kennedy. mortinhos, É. defuntinhos. Olha aí, ó, quanta coisa bacana. É bem bacana mesmo. Então, gente, viu? Ó, não é só vidro. Eu justamente entrei nesse assunto porque é muito difícil, todo mundo vai para o vidro. Olha que legal. E lógico que tem o vidro também, mas o vidro às vezes está atrás os brises. Eu já usei muito o tipo
Trespa, que você deve conhecer, né, Julia, o Pertec, que são esses melamínicos aí, né? Esse eu já usei, mas que a Hunter Douglas também tem, né, parecido. Que é esse aqui. Mas muito pouco. Aqui em Curitiba a gente tem, assim, de cabeça eu consigo lembrar de algumas obras. A gente fez uma empresa ali no Boqueirão que o prédio o galpão é alugado e tem pastilhas na frente. As pastilhas feias, antigas, só que o cliente não podia mexer. Então a gente colocou um revestimento Por cima. que cobre, exatamente. E o dia que eles quiserem devolver ou alguma coisa assim, é só tirar o material e eles conseguem reutilizar. Então, olha, gente, quanta coisa bonita que dá para fazer que não é fachada de vidro. Eu tento sempre, todo semestre eu tento que os alunos comecem a pensar em outras coisas que não só vidro. Olha aí, ó. Opa. Então, olha, e olha, tivemos sorte, hein? Esse semestre temos uma especialista aí. Mais sorte do que juízo. Que maravilha. Ó, Esse dessa foto que você clicou agora é ali o Shopping Cristal. É o mesmo material que usaram no Shopping Cristal. aqui do lado de casa, na fachada da Avenida Batel. Bom, nas duas, acho que nos dois lados tem. O Ascortem a gente já está ficando mais cansadinho, né? Já está meio mais batido. Mas ó, tubos. Ô, professora, finalmente Oi. uma fachada diferenciada, que lá no trabalho eu tô cansado de ver a fachada da SM. Meu Onde Deus. você trabalha? Na Engenho. Ah, você trabalha na Engenho, verdade. Eu sou sobrinho do Maurício. Puxa vida. Pois olha quanta coisa, aquela coisa dos 6 graus de separação, né? O Neto, que eu conheço o Neto, mas o Maurício eu não conheço. É que o Maurício é amigo de infância do Neto. É. Mas saiu uma loja da New Holland, professora, que, meu Deus, que BO que dava aquela. Ah, meu Deus. Pensa, tinha eles chamam de o clipe. É como se fosse um retângulo que ele salta da fachada e ele é preso, literalmente, como se fosse um clipe, assim, é um U ao contrário, que Ah, eles meu colocam Deus. na fachada. E, nossa, tava dando uma treta, porque o cliente tava muito indeciso, o dono da Eles não loja. estão fazendo a gente fez o manual, né, de fachadas da New Holland e eles não estão seguindo. Você chegou a conhecer o Leandro lá no Engenho? Ou não? Não, acho que não, acho que eu só conheci o Neto mesmo. Só o Neto mesmo? É. A gente fez essa daqui, a gente fez, ó, era para ser assim, né? Essa aqui, a Êxitos, são concessionárias pequenininhas. E daí, mas é muito parecida com as grandes. A Êxitos não tinha oficina, é um tipo deles. Não estou com as perspectivas das grandes aqui. Mas não estão. Que eu saiba, estão fazendo de qualquer jeito o que quiserem. Então, é esse tipo de revendinha. Não estou com as perspectivas grandes aqui. Hoje, inclusive, que eu tô aprendendo a mexer lá com a máquina que dobra os ACMs. E eu e mais um carinha lá no trabalho terminamos uma fachada da loja da Continental eu acho que tem perto de uns 86 metros. O que é Continental? O que é? A loja de pneu Continental. Ah, Daí tem ACM para dar com o pé, porque a loja é uma loja de esquina. Então tem que cobrir a esquina toda, basicamente, da ACM. é só a CM, né?
Pois é, a gente fez 11 praças de pedágio para uma Triunfo com Sebra, chama. E eles queriam uma coisa completamente diferente em Minas Gerais e Goiás. Eles queriam, o presidente pediu uma coisa completamente diferente e tal, de todas as praças de pedágio do Brasil, queriam se destacar, e acho que ele não está aqui. E a gente fez uma coisa completamente diferente, mas aí chegou na hora de executar, botar o tal do ACM. Então não adianta, né? Chegou na hora de poder. Não queria ver se estava aqui as perspectivas, acho que. Até que a Júlia, a gente usou Pertec, que é parecido com o da Hunter Douglas, só não era Hunter Douglas. Professora, não me fale uma coisa dessa. Nem dá nem para comparar um produto com o outro. Não, mas na aparência, a gente fez assim, ó, a praça de pedágio. Sim. Não era para ser ACM, né? Ó, com luzes assim e tal, e tal, e tal. Foi esse o projeto. Aí era super diferente, né? E tem umas passarelas bacanas e tal, assim, deixa eu ver se aparece a passarela. Aqui não está aparecendo a passarela. Ó, mandei para você, professora, as imagens do último carregamento da E o que eles Continental. fizeram foi isso aqui, ó. A semão lá, igual a todo e qualquer outro. Ah, tem essas passarelas aqui, ó, que bacana e tal. Então, o que a gente fez e o que eles executaram é uma distância gigantesca. O ACM está quase virando remendo dos projetos. A gente Tá não, ficando ninguém enjoativo. Mas eu mandei a foto no teu WhatsApp do clipe, professora. E de um dos. Aí, esse é um dos últimos carregamentos da Continental que teve. E esse é o clipe. Pensa num negócio gigante. Da New Holland, esse, né? Isso. Saiu hoje, inclusive. Nossa, é mesmo. Se não me engano, vai lá pro Amazonas. Puxa vida, hein? Só de frete. Então, olha o que a gente tinha feito, né? E aí o que eles executaram. Isso aqui. A expectativa e a realidade. Não dá coragem de dizer que foi a gente Exatamente. que fez. Bom, é isso, gente. Mas até amanhã, então. E aí falamos. Até, prof. Vamos ver se vocês têm algumas estratégias mirabolantes para a gente ver. Tá bom? E amanhã a gente fala uma mostrada geralzinha, assim, das referências, tá bom? Abraço para vocês, boa aula aí. Até, professora. Até, professora. Boa aula.